O sentimento absoluto de posse era esse o real motivo das mortes, sentir-se Deus. A palavra de Pedro, boa noite a todos. Consta aqui nos autos que eles estão falando, eles estão enquadrando o crime sobre o meu cliente Ted Bundy no artigo 121, parágrafo 3º, e novamente eles citam o parágrafo 3º e 4º. Então, ele não se enquadra em motivo fútil. Não se enquadra em motivo fútil. Ted Bundy, ele sofreu tudo isso na infância. Como disse o senhor Detescan, não estamos querendo falar que toda criança que tem problemas familiares vai se tornar um psicopata, porque todos sabem que não funciona dessa forma. Mas nem todos têm a tendência de desenvolver um surto psicótico sendo tratado dessa forma. Ted Bundy foi considerado como psicopata. Então, ninguém é psicopata porque quer, você é psicopata, pronto, virou psicopata. Não é assim que funciona. As coisas, todo psicopata, ele pode se desenvolver e matar várias pessoas ou não. No caso, Ted, diante de tantas rejeições, ele não conseguiu conter as suas emoções. Ele fez com que tudo que ele passou diante da vida, supostamente, assassinou essas 4 vítimas que eles estão falando, porque nos autos constam que foram 2 tentativas de morte e 2 mortes, né? Então, tudo isso que eles estão citando, que mataram não sei mais quantas pessoas, não consta no auto, então não vou nem citar. O que a gente tem que levar em consideração é que é o surto dele, é a psicopatia. Por quê? Nem todo mundo vem a ser um psicopata porque quer, como eu já havia dito. Ele desenvolveu essa doença e, infelizmente, a forma que ele teve de expressar tudo aquilo que havia guardado, todas aquelas reclusões, foi essa. Precisando, sim, de um tratamento, né? Porque pessoas que nascem com psicopatia, elas não têm que ser simplesmente julgadas como pessoas normais ou um famoso assassino, como disse nosso doutor Detescan. Famoso assassino, ele se enquadraria como um famoso assassino? Ele não estava em busca de fama, ele não estava fazendo, né, supostamente o que eles estão dizendo, para se, como se diz, ficar famoso, para ficar, né, divulgar os seus crimes. Ele fez isso porque o próprio instinto do psicopata é saciar a sua vontade, né? A sua vontade faz com que ele não reconheça o caráter ilícito. Então, para ele, o que ele está fazendo, o que ele fez, ele não considera como errado. Ele não considera errado, porque ele está saciando o seu ego, que fica muito maior do que o superego, fazendo com que ele não reconheça, o certo e o errado. Como julgar uma pessoa que não sabe dizer o que é certo e errado como um assassino famoso, né? Então, assim, queremos pedir a todos que prestem atenção, porque ao julgar sem viver é muito fácil. Agora, viver o que uma criança dessa viveu não é fácil para ninguém. Creio que quem tem criança em casa, quem tem sobrinhos, ou até mesmo familiares, sabem que uma criança deve ser tratada de forma carinhosa. Talvez se Ted Bundy tivesse uma criação mais branda, ele não se desenvolveria esse lado emocional, né? Esse lado em se expor para a sociedade dessa forma. Agora, o que ele teve foi totalmente o contrário. Então, só fez dele se tornar uma pessoa violenta mesmo, sendo que ele é doente, sendo que, de vez ajudá-lo na doença, eles só pioraram o trauma dele. Quero que todos pensem e repensem, porque não é julgado de forma correta ele ser julgado como um assassino famoso.
Foi citado aqui pelo meu colega do Descanso que ele usava da bebida e da pornografia, que era o gatilho. Realmente, ele assistiu isso, toda a sua formação mental, desde criança dentro da sua casa. A bebida e a pornografia era normal. Por que então eu não posso usar isso agora? Minha família, a quem me criou, julga isso normal, eu também vou poder usar. Vai levar em conta uma criança com essa mente? Você pode falar que essa pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo? Se ele fala que ele se sente um Deus, alguém aqui se sente um Deus? Se alguém se sente um Deus, deve querer pegar alguém e ver seu último suspiro e tentar fazer que ele volte à vida. Uma pessoa normal jamais vai se achar um ser superior, um ser divino. Eu vou citar uma das frases de Ted Bundy a um dos policiais. Ele simplesmente virou e falou o seguinte: olha, o que vocês não conhecem é que eu sou o mais frio, filho da puta que você já conheceu. Para que vocês possam perceber a monstruosidade desse crápula que se alimentava da inocência e da pureza de vítimas que eram atraídas muitas vezes por uma beleza, um poder de atração, de argumentação que ele tinha. Agora eu gostaria de dizer a defesa, a doutora Karine provavelmente fez o curso de psiquiatria, porque ela não pode dar laudo psiquiátrico. Não é possível chegar agora em pleno julgamento e falar que simplesmente o réu é doido. Mesmo porque, como diz uma frase em latim, aquilo que não está nos autos não está no mundo. Ora, o artigo 149 do Código de Processo Penal, ele é muito claro e existe jurisprudência pacífica a respeito. Aqui fala: quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício o requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja esse submetido a exame o quê? Médico legal. Haveria sim a defesa que ter submetido o réu, já que eles estão falando que ele é um psicopata, que exame de insanidade mental, o que não foi feito. Então, essa prova técnica, ela tem que ser literalmente retirada dos autos. Ora, mas não vamos se aprender aqui questões técnicas, não. Vamos se aprender aqui a argumentações de mérito. O psicopata, para que seja considerado como tal, e a legislação penal, gostaria de convidar a doutora Rayane para ler o que fala o artigo 26 sobre a inimputabilidade penal. Artigo 26. É isento de pena o agente que for doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ora, é muito claro o artigo 26, quando fala que, para que seja considerado um inimputável, há a necessidade daquele réu ter uma doença mental, esse é um primeiro requisito, um requisito biológico, e ao ato do crime não compreender o caráter ilícito das ações, é um outro fator psicológico. Ora,
um indivíduo que graduado foi nas universidades mais prestigiadas do país, estudou direito, olha a capacidade, olha como o curso de direito é difícil, a memorização, a capacidade de argumentação, estudou chinês, estudou psicologia, e estudando direito e psicologia, ele teve 2 instrumentos: a psicologia para entender a mente da vítima, de suas vítimas, e o direito para convencê-las das argumentações. Eu não acredito que alguém que tenha esse currículo seja doido. Eu não acredito que alguém... Você falou que ele tem doença mental. Se tem doença mental, tem um distúrbio psiquiátrico. Distúrbio psicótico é o quê? Distúrbio psicótico é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele não é considerado uma doença mental para que seja inimputável. A psicopatia é apenas uma característica da personalidade. Isso não sou eu que estou falando. Estudiosos remetem a isso. Agora, a defesa vem aqui, não apresenta nenhum laudo de insanidade mental que poderiam pedir, de acordo com o artigo 149 do Código de Processo Penal, a qualquer tempo, e vem aqui com suposições. Isso não podemos admitir. O que não está nos autos não está no mundo. E por uma questão de argumentação, considerar um indivíduo que fez direito, e quero acrescentar um detalhe importante, talvez um dos mais curiosos. Ele participava como voluntário de um centro médico de Seattle. A ponto, sabe de quê? Qual que era o serviço dele? Sentado numa mesa, ele atendia o telefone e convencia os suicidas, aqueles que queriam o autoextermínio, a não cometer. Olhem a capacidade de argumentação. Olhem, quando perguntaram a ele, olha a arrogância e a prepotência desse Ted Bundy. Quando perguntaram a ele, qual que é o melhor advogado? Ted Bundy, você tem um advogado? Sim, tenho. O melhor advogado que eu conheço. Ele fez a própria defesa. E quando o teatro dele caiu, quando ele representando, e essa é uma das cenas emblemáticas, quando ele representando a sua defesa no júri, ele simplesmente, na hora que a policial chegou, e ele foi entrevistar, ele foi inquirir a testemunha, ele perguntou: policial, relate agora com detalhes riquíssimos, com riqueza de detalhes, o que você viu na cena do crime. Ora, todos os que estavam presentes, já deduziram, já desconfiaram. Mas por quê? Ora, será que a policial ia ter capacidade de relatar que quando chegou na cena do crime, de uma vítima que foi golpeada, tendo a mandíbula dilacerada, os dentes quebrados, um instrumento de madeira enfiado na vagina, ela iria relatar isso? De que forma? De que forma Ted Bundy, quando ia à caça, porque ele era um predador, e pegou lá uma criança de 12 anos num parque, poderia ser uma filha de qualquer um dos aqui presentes, sequestrou e violentou. Ora, o direito é claro, o crime mais grave vai absorver o crime de menor gravidade, mas nós não vamos. Mas eu tenho que mencionar, aqui nós estamos falando de uma condenação de homicídio qualificado, sim, mas espera lá, quando ele se aproximava das vítimas e golpeava, ludibriando-a, e golpeava na cabeça, havia ali um crime de lesão corporal. Esse crime não é, ou seja, esse crime não existe. Quando ele sequestrava num cárcere privado,
as suas vítimas até o bosque de Seattle, onde matou dezenas de